Então vamos lá, meus amigos, estamos de volta e eu gostaria de propor aqui para vocês uma reflexão, uma problemática. Afinal de contas, o que é ser um antipetista? Por que eu estou fazendo essa pergunta novamente a essa altura do campeonato? Porque eu, na minha, na minha ingenuidade, eu imaginava que eu era um antipetista. Porque, assim, o antipetismo, pelo menos para mim, ele era algo que surgia a partir do momento em que, sei lá, eu tinha uma relação de exaustão com os governos petistas. Todas aquelas informações que a gente viu e que não tem como desver, né, como diz o meme aí na internet, as pessoas foram começando a ficar de saco cheio, foi começando a pegar ranço, começou a pegar nojinho e etc. Aí vem toda aquela questão lá da mortadela e tal. E isso, de fato, pelo menos em mim, isso gerou um antipetismo. Mas tem um teto, pô. Tem um teto. Assim como tudo na vida tem limite. Né? E aí, para ajudar ainda mais nessa situação toda aí que eu tô embaralhado, eu vi um liberal, fundador do Partido Novo, declarando voto no Lula. Uma pessoa que eu também imaginava que era um antipetista. Né? O João Amoedo, para surpresa de muitas pessoas, algumas aí imaginaram que ele ia ficar assim meio tímido, ressentido. O cara fundou o Novo, mano. O cara é um liberal. Né? Mas ele está apoiando o Lula nessas eleições. Não apenas o Novo, outro apoio, outra sinalização ao Lula também que me deixou extremamente perplexo e me levou a questionar o que seria, o que é ser antipetista, foi o Miguel Reale. O cara que ajudou a... Né, ele foi o cara que escreveu a peça, né, a petição que foi encaminhada por Eduardo Cunha e que foi a que foi utilizada para fazer o impeachment da Dilma. Impeachment, o golpe, enfim. Fato é que o Miguel Reale é um personagem central nesse momento histórico aí, né, da remoção da Dilma Rousseff do poder. E ele está, vejam bem, declarando voto no Lula. Todas essas questões, né, me levam a, novamente, querer entender o que significa ser antipetista. Porque eu achava que o antipetismo era isso aí. Tinha um teto. Daqui não passa. Mas pelo visto não. Pelo visto o antipetismo é um negócio que ele tá muito além desse teto, ele quebra esse teto, ele vai, sabe? Outro dia, na conversa com um amigo meu, antipetista mesmo, ele foi enfático, ele reduziu a coisa numa afirmação. Ele falou assim, Vitão, se tiver uma eleição entre o capiroto e o Lula, eu voto no capiroto. Ele falou isso assim, sem uma gota de culpa, cara. E engraçado que esse cara, ele fala que eu sou ressentido. Eu sou ressentido, que eu abandonei o bolsonarismo e agora eu tô virando, né, tô me deixando levar pela narrativa da esquerda. Será que o Amoedo também tá? Será que o Miguel Reale, um dos juristas, assim, né, de nome aqui no Brasil, o cara, acho que foi o pai dele, né, que deu uma grande contribuição ao direito ocidental. Será que esses caras estão, né, dentro de uma espécie de ressentimento? Né? Porque é muito curioso eles declararem voto ao Lula. É muito curioso. E eu ainda fico assim muito mais confuso ainda querendo saber o que é o antipetismo. Me parece, de acordo com as manifestações que eu venho observando, sobretudo daquilo que o Bolsonaro se revelou, se mostrou, porque as coisas elas não estão ali sob aquela, sabe, aquela aura especulativa. Ah, o Bolsonaro, ele é sei o que, ele é fascista, sei o que. Aí, mas há um tempo atrás, tudo isso, toda essa coisa de falar que o Bolsonaro é antidemocrático, que ele não contempla os valores republicanos e tal, todas essas questões, elas, até meados de 2000, até quando chegou a pandemia, eram todas frutos de análise e especulação. Pois bem, chega a pandemia, ele revela tudo isso. Os analistas estavam todos certos. Ele revela isso. Aí vem todo aquele papo da corrupção, não sei o que. Cara, o orçamento secreto cabe
Cabe 630 mensalões dentro do orçamento secreto, cara. Eu tenho um amigo aqui, tá falando merda colossal nos stories dele todo dia aí, e vem falar que o Lula é corrupção no atacado. O cara não tem noção do que foi o orçamento secreto, cara. Tá aí agora um monte de gente sendo presa, porque tá sendo descoberta a malversação desse orçamento e a finalidade única e exclusivamente eleitoreira dele. Não tem nada além disso. Então agora tá um monte de gente começando a ser preso, né, os operadores ali dessa malversação do erário, das verbas oficiais, e tá começando a ser um monte de gente presa. E só gente da curriola do Bolsonaro. O Lula que é o corrupto, o grande destruidor. Gente, para e pensa. 630 mensalões. Só nessa jogatina na calada da noite que o Bolsonaro e os líderes do Centrão Fisiológico do PL fizeram. O que é ser antipetista? Eu não entendo. Eu não consigo entender. Eu fico chocado. A conclusão, né, pode até ser imprecisa, porque precisa de analisar ainda mais, mas me parece que o antipetismo é uma rejeição absoluta ao petismo, mesmo que a sua retaguarda entre em jogo. Independente disso, você tem que ser... É a síntese ali que esse colega meu falou comigo. Eleição entre o Lula e o capiroto, eu voto no capiroto. Ou seja, eu vou votar conscientemente num sujeito que, sabe, ele quer a destruição da minha alma, condenação ao fogo do inferno, né? A ter que escolher um político ao qual ele tem um programa, uma visão de mundo que às vezes você não sente representação, mas ele está aqui. Ele pertence ao centro democrático. Ele contempla os valores republicanos. Você só não concorda com as posições dele. Você só não concorda, mas ele está aqui. Ele não está colocando a boiada dele no alambrado e agitando as estruturas todas para invadir o campo, não. Né? Voltando novamente na metáfora que a democracia brasileira é uma grande partida de futebol e o Lula, com os governos petistas, mensalão, tudo, foi um carrinho por trás. Cartão vermelho, segue o jogo. O que o Bolsonaro está fazendo não é isso. Estou falando nessa questão para além da corrupção, que ele também é corrupto. Mas o que ele está tentando fazer, ele está tentando, né, através desses gatilhos que são muito sensíveis da classe média, o Deus, Pátria, Família e tal, essas coisas, buscando da forma mais fácil possível um engajamento para levar a democracia brasileira à ruína. Isso aí é o antipetismo até onde eu consegui captar. Então é isso, ficamos por aqui. E ó, FaloCast hoje, às 21 horas, com um tema de profunda importância. Tem a ver com esse negócio de política, mas tem a ver também com outras questões do passado, tá? Então eu aguardo todos vocês hoje no FaloCast. Então é isso, ficamos por aqui e até lá.